Olá, queridos estudantes dominantes online, professor Sano Massanani, e vamos nesta aula continuar nossos exercícios sobre idade contemporânea, começando com o da Unicamp. Na era da catástrofe, 1914 e 1945, pega em Primeira Guerra, período entre guerras, Segunda Guerra, com a Grande Depressão desencadeada pela crise de 29, tornava-se cada vez mais claro que a paz, a estabilidade social, a economia, as instituições políticas e os valores intelectuais da sociedade liberal burguesa entraram em decadência ou colapso. A famosa obra do historiador Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos. A partir do excerto acima e dos conhecimentos sobre o período histórico, que vai de 1914 a 45, é correto afirmar. Então a pergunta ela é bem direta, vamos ver as alternativas e associar a esse período a alternativa correta, letra A. A crise de 29 e as guerras mundiais levaram ao colapso do liberalismo político e econômico na Europa, isso está correto, e ao mesmo tempo a expansão das democracias liberais. Na África e no Oriente Médio, não, pessoal. A África, Oriente Médio, muitas ditaduras. E, além disso, na verdade, ainda a África, que nesse momento é colonizada pelas potências europeias, o Oriente Médio vai ser, de certa forma, o Império Turco-Otomano derrotado na Primeira Guerra, aí o domínio do Oriente Médio vai para a França e Inglaterra. Então, não tem aqui expansão de democracia liberal. Está bem equivocado o final. Mas o início está até correto. Sim, o liberalismo político e econômico vão entrar em colapso com a crise de 29, porque uma dos argumentos, né, da causa da crise de 29 é o descontrole, a não intervenção do Estado na economia, o descontrole da superprodução. Vamos para B. As soluções para a crise de 29 centraram-se em um aprofundamento das políticas liberais do New Deal, não. New Deal, políticas intervencionistas, inclusive defendendo o estado de bem-estar social. Liberalismo, pessoal, é menor intervenção do Estado na economia, principalmente liberalismo, no caso econômico, que promoviam responsabilidade fiscal e diminuição do papel do Estado como motor de desenvolvimento. Na verdade, aqui o New Deal é aumento do papel do Estado. Então está equivocada a letra B. C. São marcos da crise do liberalismo na Europa. O colapso das principais democracias, sim. A ascensão de governos totalitários e autoritários, sim. E a descrença no livre mercado após a crise de 29. Muito provavelmente é essa. Nós vamos ter aí, com o Tratado de Versalhes no final da Primeira Guerra, considerando a Alemanha culpada, o sentimento de revanche na Alemanha, soma-se isso à crise de 29, com o colapso econômico alemão. Então temos a subida do nazismo na Alemanha, nós já vamos ter antes a subida, do Mussolini na Itália. Então a crise de 29, as consequências da Primeira Guerra, tudo isso vai gerar um panorama de ascensão do totalitarismo, as revoluções russas, 1917, que é um desdobramento aí da Primeira Guerra também, a União Soviética totalitária surgindo em 1922, e lógico, após a crise de 29, há toda um olhar de desconfiança sobre o liberalismo, porque há a visão de que o liberalismo permitiu, de certa forma, a superprodução e que a intervenção do Estado vai limitar, controlando preços, limitaria agora os problemas que originaram a crise de 29. Boa resposta, letra C. Vamos ver D. Verificou-se nesse período o colapso das democracias liberais, com a ascensão do totalitarismo na Europa. De certa forma, sim, não todas as democracias liberais entraram em colapso. Nos Estados Unidos, por exemplo, não. E o aumento das liberdades econômicas, não, pessoal. Não tem aumento de liberdade econômica, é o contrário, com a diminuição do papel do Estado como solução para a crise. Não, muitos vão ver a solução da crise de 29, a maior intervenção do Estado na economia. Ok? Então, aqui letra C. Uma questão que engloba aí esse contexto. Primeira Guerra, período entre guerras e Segunda Guerra. Vamos ver a próxima. Temos aqui a capa do Capitão América, número 1, o Capitão América no centro dando um socão na cara do Hitler. Ok? Temos aqui a suástica.
Capitão América criado pelo Joe Simon e pelo Jack Kirby. Com sua entrada no universo dos gibis, o Capitão chegaria para apaziguar a agonia, o autoritarismo militar e combater a tirania. Claro que em tempos de guerra, um gibi de um herói com uma bandeira americana no peito, aplicando um sopapo no Führer, que é líder, né, só poderia ganhar destaque, e o sucesso não demoraria muito a chegar. A capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América demonstra sua associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra... Bom, vamos lá, né? Então, Hitler representa aí o nazismo, o fascismo. Letra A, Tríplice Aliança na Primeira Guerra Mundial. Não, aqui é a Segunda Guerra. Tá? Então, a gente vai, logicamente, vamos associar, né, o Hitler no poder à Segunda Guerra. B, pode ser B, regimes totalitários na Segunda Guerra. C, poder soviético durante a Guerra Fria. Não, o Capitão América vai lutar também contra, né, a União Soviética, mas posteriormente. D, movimento comunista no Vietnã depois. E o terrorismo internacional, 11 de setembro. Então, não, pessoal, aqui são os regimes totalitários. Obviamente, o regime totalitário aqui na figura é o nazismo, ok? Lembrando, regimes totalitários são governos muito autoritários que controlam praticamente todos os aspectos da sociedade. A União Soviética também, nesse momento, é um regime totalitário, mas ela vai ser aliada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Vamos para a próxima. O cartoon, publicado em 1932, ironiza as consequências sociais das constantes prisões de Mahatma Gandhi pelas autoridades britânicas na Índia, demonstrando, temos aqui um cartoon, o dilema de Lord Willingdon. Então temos aqui o Lord Willingdon, em inglês, prendendo o Gandhi. Quando ele olha para trás, temos uma multidão de Gandhis. Então aqui já a pergunta fala que é uma ironia do cartoon. O Gandhi, um dos líderes, né, o principal nome da independência da Índia. Então é uma questão de descolonização. Demonstra o quê? Esse cartoon, letra A. A ineficiência do sistema judiciário inglês. Não, porque o Gandhi foi preso. O Gandhi ficou preso milhares de dias ao longo da sua vida. Então o Gandhi era preso, só que isso parecia não adiantar muito. Então, além disso, o Gandhi preso também era combustível para o movimento da desobediência civil, da rebeldia sem violência. O Gandhi fazendo greve de fome. B, o apoio da população hindu à prisão de Gandhi. Não, obviamente não vão apoiar. C, o caráter violento das manifestações hindus. Não, a ideia do Gandhi é a rebeldia sem violência, desobediência civil. Não é a defesa da violência. Vamos ver a D. A D me parece a melhor. A impossibilidade de deter o movimento liderado por Gandhi. Sim, você prende o Gandhi, mas olha, temos aí, né, milhares de Gandhis, das ideias dele, da influência. Vamos ver aí. A indiferença das autoridades britânicas frente ao apelo popular. Não é indiferente, está prendendo. O Gandhi foi preso diversas vezes, não era indiferença da Inglaterra. Então, uma questão sobre descolonização e independência da Índia. Vamos para a próxima. Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um período homogêneo único na história do mundo. Dividem-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história deste período foi reunida sobre um padrão único pela situação internacional peculiar que o dominou até a queda da União Soviética. Mais aí um trecho da Era dos Extremos do Hobsbawm. Essa pergunta nem precisa do texto. A pergunta é: o período citado no texto e conhecido por Guerra Fria pode ser definido como aquele momento histórico em que houve. Então o texto aqui, pessoal, a pergunta é bem objetiva. O texto é mais uma decoração aí nesse caso, tá? Uma introduçãozinha. Eu não concordo com o Hobsbawm de que a Guerra Fria divide-se em duas metades. Na minha opinião, divide-se em três partes. Ou seja, temos o início da Guerra Fria, final da segunda metade da década de 40, durante a década de 50.
Aí no final da década de 50 inicia-se o período da coexistência pacífica, que é a maior aproximação entre a União Diplomática, União Soviética e Estados Unidos, mas muitas tensões ainda. Isso vai até o final da década de 70, quando temos a invasão da União Soviética ao Afeganistão, início da terceira fase da Guerra Fria, que é já uma intensificação dos Estados Unidos para poder provocar danos à economia soviética. Enfim, então os últimos momentos aí da Guerra Fria durante a década de 80. Então eu prefiro, lógico, cada historiador vai ter sua divisão, eu prefiro dividir a Guerra Fria em 3 momentos do que em 2. Não existe aí nesse caso, né, se entre aspas certo e errado, depende da preferência de cada um. Então vamos lá, letra A, o que foi a Guerra Fria? Houve o quê? Letra A, corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias, ocasionando a Primeira Guerra Mundial? Não, pessoal. Guerra Fria, Estados Unidos, líder do bloco capitalista, contra a União Soviética, líder do bloco socialista, principalmente vai de 1945 a 1991, então pós-Segunda Guerra Mundial até o colapso da União Soviética, 1991, disputa por áreas de influência. B, domínio dos países socialistas do Sul, não tem nada a ver, pelos países capitalistas do Norte, está equivocado. C, também não é o choque entre a Alemanha nazista e a União Soviética stalinista durante os anos 30 e 40, isso vai desembocar em Segunda Guerra. D, disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais como China e Japão? Não, apesar da Guerra Fria a gente falar Oeste versus Leste, Oeste mais ligado ao capitalismo, por causa dos Estados Unidos, Leste ligado ao socialismo, uma divisão que tem vários furos, mas não é essa aqui que está sendo retratada na letra D. Sobrou a E. Constante confronto das duas superpotências. Superpotência é um bom termo para a Guerra Fria, que emergiam da Segunda Guerra Mundial. Sim, então, pessoal, é a letra E. Ordem bipolar, não esqueçam. Uma questão, de certa forma, tranquila. Né? É só a gente saber localizar direitinho aqui a Guerra Fria, quando aconteceu. A gente não vai ter problemas nessa. E para finalizar essa coletânea que a gente preparou, temos aqui uma da Palestina. Vamos lá, em 1947, a Organização das Nações Unidas, ONU, aprovou um plano de partilha da Palestina que previa a criação de 2 estados, um judeu, em torno de 55%, e outro palestino, em torno de 45%. A recusa árabe em aceitar a decisão conduziu ao primeiro conflito entre Israel e países árabes, que é a guerra, né, de independência de Israel. A Segunda Guerra, Suez, 1956, decorreu da decisão egípcia em nacionalizar o canal, ato que atingia interesses anglo-franceses, Inglaterra aqui, e israelenses. A nacionalização do canal de Suez, sim. Vitorioso, Israel passou a controlar a península do Sinai. Mas a consolidação mesmo do controle de Israel na península do Sinai vem depois, aqui, ó. Terceiro conflito árabe-israelense, que é a Guerra dos 6 Dias, né? Ficou conhecido como a Guerra dos 6 Dias, que é enunciado longo, né, pessoal? Meio cansativo. Que ficou conhecido como a Guerra dos 6 Dias foi a rapidez da vitória de Israel. E aí Israel vai anexar vários territórios, né? Inclusive faixa de Gaza, Cisjordânia, Jerusalém Oriental. Tá? Vamos ter aí a Península do Sinai, colinas de Golan. Em 6 de outubro de 1973, quando os judeus comemoravam o Yom Kippur, o Dia do Perdão, forças egípcias e sírias atacaram de surpresa Israel, que revidou de forma arrasadora. Então temos aqui mais um conflito que vai gerar a crise do petróleo. A intervenção americano-soviética impôs o cessar-fogo, concluído em 22 de outubro. Então temos aqui a intervenção dos Estados Unidos e da União Soviética para solucionar a guerra do Yom Kippur. Vamos lá. Então, me parece aqui interpretativa a questão, um anunciado longo, muitas informações. Vamos fazer um ping-pong, né? A partir do texto acima, assinale a opção correta. A primeira guerra árabe-israelense foi determinada pela ação bélica de tradicionais potências europeias. Não, pessoal, que a primeira guerra foi a recusa árabe em aceitar a partilha da ONU.
ok? Então, entre Israel e países árabes. Então, está errado A. Não tem aqui ação bélica de tradicionais potências europeias. Vamos ver B. Na segunda metade dos anos 60, quando explodiu a Terceira Guerra Árabe-Israelense, Israel obteve rápida vitória. Isso está correto pelo texto. Aqui, o terceiro conflito, que é a Guerra dos Seis Dias, em 1967. Rapidez da vitória de Israel. Ok. Israel vai ter muitos territórios com essa vitória. C. A Guerra do Yom Kippur ocorreu no momento em que, a partir da decisão da ONU, foi oficialmente instalado o Estado de Israel. Não, Yom Kippur foi em 1973. O Estado de Israel vem de desdobramentos, 1947, 48 e 49. Vamos ver a D. A ação dos governos de Washington e de Moscou, né, então Estados Unidos e União Soviética, foi decisiva para o cessar-fogo, que pôs fim ao primeiro conflito árabe-israelense. Não, aqui no texto, a ação americano-soviética, o cessar-fogo foi para colocar fim na guerra do Yom Kippur, ok? E a letra E, apesar de sucessivas vitórias militares, Israel mantém suas dimensões territoriais, tal como estabelecido pela Resolução de 47. Não, né? Inclusive aqui no texto fala da Península do Sinai, enfim, é que Israel, então, ampliou seu território. Então, pessoal, uma questão sobre Palestina, que é um assunto comum em provas. Espero que vocês tenham aprendido bastante, procurei passar uma boa noção, né, de questões da idade contemporânea, como tem aparecido nos vestibulares. Sempre muito importante vocês procurarem mais e mais e mais exercícios, fazerem muitos exercícios. A prática é fundamental. Grande abraço, bons estudos!